Olá, tudo bom? Eu vou te ensinar a utilizar e preencher a planilha para controle de aluguel de roupas e trajes de festa. Ela conta com a parte aqui do cadastro, então você consegue cadastrar as peças, os clientes, os fornecedores e vendedores. Tem a parte dos lançamentos, onde você vai conseguir lançar então as locações, serviços de lavanderia e demais informações financeiras. Aqui tem a parte dos relatórios que são preenchidos de forma automática e também dos dashboards. A gente inicia pela parte do cadastro, então aqui temos os parâmetros, que são as listas que vão apoiar você nos lançamentos. Então a planilha ela já vai com algumas informações preenchidas e você pode também alterar aí de acordo com a sua necessidade. Então aqui você tem a parte das categorias, das ocasiões, então são um vestido para festa, por exemplo, para formatura, para casamento, para um evento corporativo, você pode fazer essa separação aí das ocasiões, a parte dos tamanhos que você trabalha, formas de pagamento, como o cliente conheceu o seu negócio, o estado de devolução, tipos de fornecedor e a parte das receitas e das despesas. Então aqui é só a parte de cadastro. Aqui você vai cadastrar as peças, ou seja, os vestidos, os trajes que você tem aí na sua loja. Então você vai colocar qual que é o código da peça, o número da etiqueta, no caso, qual que é a peça. Aqui você vai escolher qual é o tamanho dessa peça. Você tem os campos para que você possa colocar a cor, o tecido, a marca. Aqui você pode vincular ele a uma categoria, por exemplo, o vestido de festa. O tipo de ocasião, se esse vestido é para casamento, para formatura, para festa ou balada, que você também vai poder selecionar. Aqui você pode colocar a localização, ou seja, em qual arara que esse vestido está, ou qual setor. Aqui o estado de conservação, que pode ser ótimo, pode ser uma peça nova, pode ser uma peça boa, uma peça com pequenos defeitos. Então aqui você vai selecionar qual é o estado de conservação, de quem você comprou, qual foi a data da compra, qual foi o custo de aquisição dessa peça, o valor de locação que você vai colocar essa peça, período padrão de dias, isso é apenas para efeito informativo, tá? Eu vou te mostrar como fazer os lançamentos mais para frente. Aqui a multa por atraso e qual é a situação dessa peça, se ela está ativa ou inativa dentro do seu acervo, tá? De forma automática a planilha aqui já traz algumas informações também, que é o número de locações, as receitas acumuladas e o giro, mas essas informações a gente vai verificar também lá nos relatórios, tá? Então, essa é a parte do cadastro das peças. Você tem um cadastro de clientes, para que você possa colocar, então, todas as informações dos seus clientes. Aqui você tem um cadastro de fornecedores, para que você possa colocar as informações em relação ao nome, telefone de contato, e-mail, demais informações que você queira. E aqui você também tem um cadastro de vendedores. Esse cadastro de vendedores, você vai conseguir vincular eles lá nos lançamentos para gerar o comissionamento também, que eu vou te mostrar agora. Então, aqui na parte de lançamentos, a gente tem a parte das locações. Então, como que funciona? Aqui você vai colocar qual é o número do contrato, qual é a data da reserva, qual o cliente que está reservando, de acordo com o seu cadastro, e qual que é a peça que ele está reservando, tá? Você vai perceber que de forma automática a planilha vai trazer para você, então, de acordo com o código da peça, qual que é essa peça, qual que é o tamanho, e uma informação muito importante para quem faz a locação de trajes, que é o status. Então a planilha ela já vai trazer para você de forma automática, assim que você coloca o código da peça, se essa peça já está reservada, se ela está com algum cliente, se ela está reservada para um outro cliente naquela mesma data. Então, de acordo aqui com a peça que você escolhe, a planilha já traz para você de forma automática qual que é o status dessa peça. Aqui você tem um campo para colocar qual que vai ser a data de retirada da peça. A planilha ela já traz então a devolução prevista, né? No nosso caso, essa peça aqui é uma devolução de até 3 dias, então se ele está retirando no dia 6, a devolução prevista é no dia 9. E aqui você vai colocar qual que foi a data de devolução real. Se ele de fato devolveu no dia 9/7, você vai inserir aqui então a devolução real e de forma automática o status do contrato passa para devolvido. Você percebe aqui que o status também ele é preenchido totalmente de forma automática, tá? Aqui a planilha já gera para você qual que é o valor então dessa locação, de acordo com o valor que você colocou ali no cadastro. Tem aqui taxas de ajuste, caso seja necessário, e você cobre sua parte, você também tem esse campo para colocar. Taxa de danos, então se a peça voltar com algum dano, você também pode incluir esse valor aqui, e a planilha já vai fazer o lançamento e a soma também com o valor de locação. Aqui tem o sinal pago, então você consegue colocar se o cliente pagou algum sinal de entrada, por exemplo, e analisar se ele ainda tem algum saldo devedor. Aqui você vai selecionar então qual foi o estado da devolução, né? Se está ok, se está sujo, com pequeno reparo. A vistoria de retorno, então aqui você pode colocar observações, ajustes necessários, quem foi o vendedor que concretizou essa venda ou essa locação e a forma de pagamento. Depois de fazer então aqui você vai fazendo os lançamentos, a planilha já vai te apontando aqui os status, então você vai poder ficar tranquilo em relação a alocar a mesma peça, por exemplo, para 2 clientes. Isso não vai acontecer aqui com essa planilha, tá? Depois de você fazer o lançamento das locações, você tem a parte da lavanderia. Aqui na lavanderia, geralmente quando a peça retorna, né, você precisa mandar ela para a lavanderia ou para fazer algum ajuste, então você tem um campo específico para que você possa fazer esse lançamento. Então aqui você pode colocar o número da ordem de serviço, o preenchimento não é obrigatório, tá? Você pode preencher ou não. Aqui você vai colocar qual que é a peça que você está encaminhando para esse ajuste ou para a lavanderia. A planilha já vai trazer para você de forma automática então qual que é a peça e o tamanho. Aqui você tem qual que é o tipo de serviço que vai ser realizado, então você consegue selecionar de acordo lá com o seu cadastro. Aqui você vai vincular a um fornecedor. Aqui você vai colocar qual que é o contrato que originou, no caso, né? Se for uma lavanderia, por exemplo, você pode marcar aqui referente a qual contrato que foi gerado esse serviço de lavanderia. Aqui você coloca a data do envio, aqui a data do retorno real, e a planilha já vai te entregar um status, tá? Informação importante, se por um acaso essa peça não tiver voltado da lavanderia, nas locações ela vai ficar restrita para locação, tá? Então, tanto a aba de lavanderia quanto a aba de locação, elas são interligadas, tá? Apenas quando
essa peça retornar para o seu acervo, que ao selecionar ela vai ficar liberada aqui nos status, tá? Mas a planilha aponta, como nesse caso aqui, por exemplo, que a planilha está apontando que essa peça está na lavanderia, tá? Então a planilha ela já faz todo esse controle para que você também não tenha alocação de uma peça, por exemplo, que você não tem disponível no seu acervo, tá? Depois do lançamento na lavanderia, a gente tem a parte financeira. Então, se você tiver alguma outra receita e também para o lançamento das despesas, né? Salário dos funcionários, despesas com lavanderia, despesas com marketing, aluguel, enfim, você vai fazendo os lançamentos aqui, tá? Você vai colocar a data de vencimento. Se for uma entrada, a categoria vai aparecer lá de acordo com o que você cadastrou lá nos parâmetros. Se for uma saída, você também vai poder escolher aqui qualquer categoria. Um campo de observações, que é para livre preenchimento. Qual que é o cliente ou fornecedor, também de livre preenchimento. Aqui a gente tem a data de pagamento, quais são as formas de pagamento e o valor. Informação importante, os status são preenchidos de forma automática, tá? Então, se ela tiver data de pagamento, ela já vai ficar automaticamente como paga. Se ela não tiver uma data de pagamento e o vencimento for menor que a data de hoje, vai aparecer como vencido, tá? A partir do momento que você coloca a data de pagamento, o status atualiza. E se o vencimento for maior que a data de hoje, ele vai aparecer em amarelinho assim, a vencer, tá? Então, os status aqui, para que você consiga acompanhar a sua parte financeira, também é preenchido de forma automática. Passamos então para os relatórios. O primeiro relatório é a agenda do dia. Então você vai inserir uma data aqui e a planilha vai te trazer quais são as retiradas previstas, quais são as devoluções previstas e as peças que estão fora da loja para ajuste ou na lavanderia. Você tem um relatório automático do desempenho. Então aqui ele te traz todas as informações de cada peça do seu acervo, tá? Ele já traz a peça, qual é a categoria, a situação atual dessa peça, no nosso caso da primeira peça ela está em atraso, ou seja, algum cliente ainda não devolveu dentro do prazo. Ele traz já também o número de locações por peça, o ticket médio, a receita gerada de cada peça, o custo de compra, de manutenção, qual que está sendo o lucro com cada uma das suas peças, qual que está sendo o retorno, e aqui os dias que a peça está parada e se o giro dessa peça está saudável, se a peça está parada. Então tudo de forma automática você consegue analisar quanto que você está tendo de receita com cada uma das suas peças. Aqui a gente tem um relatório de disponibilidade. Então aqui você vai conseguir verificar a situação do acervo peça por peça. Tá? Ela traz já também totalmente de forma automática aqui qual é a peça, o tamanho, a categoria, onde que ela está, né? Então se você tiver cadastrado lá em qual local que ela está, vai aparecer aqui. O estado de conservação, a situação atual dessa peça, o contrato atual, ou seja, se ela estiver em utilização, vai aparecer aqui em qual contrato ela está nesse momento e qual que é a devolução prevista. Aqui você tem o acompanhamento por tipo de ocasião. Então, conforme você tem o cadastro ao fazer a alocação, essa informação já é trazida de forma automática e você vai conseguir acompanhar, então, qual nicho dentro da sua loja está trazendo um maior resultado, para que, consequentemente, você possa ter mais peças, por exemplo, desse nicho, né? Então, esse é um relatório muito importante. Aqui a gente tem um relatório por vendedor, então você vai conseguir verificar qual foi o faturamento de cada um dos vendedores e a comissão paga para cada um dos vendedores, tá? As comissões, elas são lançadas aqui nos lançamentos, então é gerado um comissionamento desse vendedor. Você pode colocar aqui uma comissão padrão, de acordo com os aluguéis, a planilha já vai contabilizar, então, qual que foi a comissão a pagar aqui em cada um dos meses. Por último, nos relatórios, a gente tem esse relatório de fluxo de caixa. Então você vai conseguir utilizar essa planilha por vários anos, tá? As informações são trazidas de forma automática. E aqui você tem as receitas com as locações, outras receitas, despesas, valores de comissão e aqui o resultado final, bem como o saldo inicial e o acumulado dentro de cada um dos meses. Aqui nos dashboards, a gente tem um dashboard geral, o qual você também vai conseguir analisar ele por ano. Tá? Ele traz as principais informações financeiras. Aqui você tem um gráfico em velocímetro. Aqui você vai definir qual que é a sua meta de receita total. Por exemplo, se a nossa meta de receita for R$40 mil dentro do ano, ele já modifica aqui, ele te traz um diagnóstico, né? No nosso caso, então, a gente está com 56% da meta atingida, porque se minha meta é 40 mil e minha receita total é 22, então ele já faz aqui um diagnóstico de forma dinâmica de acordo com as informações que você tiver lançado na planilha. E aqui você consegue acompanhar o velocímetro para que analise aí se você está chegando ou não dentro da sua meta, tá? Aqui a gente tem as receitas totais, mês a mês, para que você possa acompanhar, então, quais os meses que você tem a maior receita. E por último, a gente tem um dashboard dedicado ao acervo. Então aqui você também vai conseguir filtrar por ano e analisar então as peças no acervo, as peças ativas, qual foi o seu investimento, a receita que esse acervo te trouxe, o retorno sobre o acervo, receita média por peça, peças que não tiveram locação, então isso é uma informação importante para que você possa verificar o motivo, e o giro médio de peças. Aqui você tem a quantidade de locações mês a mês e também a receita por ocasião, para que você possa analisar qual que está trazendo o maior faturamento para a sua empresa. Se você gostou dessa planilha, o link para adquirir está na descrição logo abaixo.